a família dele antes que foi profeta. Não é isso? Então, quer dizer, ele já viu o peso. Ele já viu o peso. Quando meu pai foi profeta, como ele era perseguido. Ele já viu o peso. Entende? E assim, e é importante a gente observar aqui, por que Jeremias, né, não vê, né, eu fui vocacionado por Deus, Deus me chamou, aquela coisa todinha. Como Moisés, lembra? Sentiu medo e se considerou incapaz, né? Então se sentiu despreparado. Deus, porém, não admite escusas e pede-lhe a missão mais difícil: transmitir sua palavra nos anos cruciais e trágicos da história de Judá. Ou seja, você vai ser profeta e você não vai ser bem sucedido. Eu te chamei para isso. Aí é engraçado, né? Porque hoje na cabeça da gente, alguém chamado por Deus tem que ser alguém com bons resultados numéricos. E no caso de Jeremias não foi bem assim. Ele profetizou a desgraça, ele foi maltratado porque profetizou a desgraça. Primeiro assim, Deus mostrou para ele que viria a desgraça, ele profetizou a desgraça, ele foi maltratado porque profetizou a desgraça, e ele viu a desgraça que ele profetizou acontecer. Imagina a vida desse cara. Moisés poderia ser visto como um profeta também, né? Tanto que tem um trecho que fala que se levantaria um profeta semelhante a ele. Para tirar o povo da escravidão. Sim, ele é um libertador, né? Ele é até colocado em paralelo com Elias, né? Como o representante da lei, enquanto Elias é representante do movimento profético. Entretanto, ele é tido como profeta de certa forma também, porque tem um trecho que diz que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. E a gente entende que é no tocante a Jesus, entende? Então, causaria dúvida hoje numa mensagem alguém falar que ele é um... Depende, porque Deus fala para, se não me engano, acho que é Abimeleque ou para Faraó, agora não estou lembrando, dizendo que essa passagem, dizendo que Abraão é um profeta. Olha, ele é um profeta e ele vai orar por você, e esse mal que você fez, né, você vai ser livre desse mal. E a gente não vê Abraão como profeta, a gente vê Abraão como patriarca, mas as escrituras dizem que Abraão era um profeta. Por quê? Porque a questão é de ser aquela pessoa que conversa com Deus e transmite a palavra de Deus para o povo, né? Uma coisa mais ou menos assim, que foi o que aconteceu com Moisés. Então, nos primeiros anos, durante o reinado de Josias, parece que ele prega às tribos do norte uma mensagem de conversão e de perdão. Aí a gente vai olhar o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 30 e o capítulo 31. Para compreender a mensagem de conversão e de perdão, para compreender a mensagem destes capítulos, devemos recordar a problemática religiosa e humana das pessoas a quem ela se dirige. Do ponto de vista religioso, o Reino do Norte foi sempre muito ligado aos cultos cananeus, como demonstram as tradições de Elias e o livro de Oséias. Isto implicava um abandono de Deus, trocar a fonte de água viva, né? Trocar a fonte de águas vivas por cisternas furadas, como está lá no capítulo 2, versículo 13. Do ponto de vista humano, a situação era de profundo desânimo. A lembrança ainda viva dos deportados do um século antes, ano 720, somavam-se cidades despovoadas, economia muito precária e uma falta de coesão política. O problema religioso é tratado especialmente nos capítulos 2 e 3, onde fala do pecado e da conversão. No capítulo 30 e no capítulo 31, predomina o aspecto humano e a mensagem de salvação. O sofrimento do povo se converterá em alegria, os desterrados voltarão e haverá abundância de bens. A morte de Josias e Meguido, no ano de 609, provoca uma reviravolta na situação de Judá e na vida de Jeremias. No começo do reinado de Joaquim,
609 a 598, pronuncia seu famoso discurso do templo, em que ataca a confiança fetichista daqueles, né, naquele lugar sagrado, e que eles converteram, né, aquele lugar sagrado num covil de ladrões. Capítulo 7, versículos de 1 a 15. Aquelas pessoas, né, naquele contexto, esse discurso põe sua vida em perigo. Conferiu o capítulo 26. Nestes anos iniciais é quando provavelmente Joaquim decide construir um novo palácio que Jeremias critica duramente. Capítulo 22, versículos 13 a 19. Em 605 se produz um acontecimento inesperado que modifica radicalmente a situação internacional. Nabucodonosor vence os egípcios em Carquemes e a Babilônia se converte na grande potência do momento. Jeremias, na ação simbólica da Bíblia quebrada, capítulo 19, versículos 1 e 2 e versículos 10 a 11, e no discurso posterior, capítulo 19 ainda, versículos 14 a 15, ameaça com uma invasão dos babilônios em castigo pelos pecados de Judá. Suas palavras não causam mudança alguma. Pelo contrário, o comissário do templo lhe dá uma surra e o coloca no tronco. Capítulo 20, versículo de 1 a 6. Mas o profeta não recua. Entende a questão do chamado? O bicho pega, mas você está lá. E aí, nessa situação, para exortar o povo à conversão, neste mesmo ano, dita a seu secretário Baruque as antigas profecias e as últimas palavras recebidas do Senhor, a fim de que as leia no templo. O volume está sendo lido 3 vezes, diante do povo, diante das autoridades, diante do rei. Mas Joaquim, à medida que vai ouvindo, vai também rasgando o escrito e atirando-o no fogo. Em seguida, manda prender o profeta e seu secretário, mas estes conseguem escapar e permanecem ocultos. Conferir o capítulo 36. Aí, seguindo, essa mudança nas circunstâncias tão profunda com relação ao primeiro período e as numerosas perseguições produziram enorme influência em Jeremias. É muito provável que a estes anos pertençam as confissões, texto que se revela diante de Deus com uma sinceridade e rebeldia semelhantes à de Jó. Capítulo 15, versículos 10 e 11, capítulo 15, versículos 10 e 11, isso, exatamente, e versículo 15 e até o 21, capítulo 17, versículos 18 a 23, capítulo 20, versículos 7 a 11, e até o 13, deixa eu ver, 7 a 11, 11 e também versículo 14 até o 18. E aí, prescindindo de outros textos, esta época termina com a primeira deportação para a Babilônia, no ano 597. Deste momento são as palavras do profeta contidas em capítulo 22, versículo 24 a 30, e talvez também capítulo 13, versículo 15 a 19. Chegamos ao reinado de Zedequias, ano 597 até o 586. Os primeiros anos são relativamente tranquilos do ponto de vista político. Há, contudo, um grave problema religioso, o dos desterrados. A deportação de 597 causou profundo impacto. Ficou claro que Deus não defende seu povo de modo incondicional, mas esta verdade tão dura para o judeu tenta suavizar com uma desculpa. Os exilados não constituem verdadeiro povo de Deus, são os culpados pela situação precedente, os incrédulos e ímpios que mereceram o castigo do Senhor. Pelo contrário, os que permaneceram em Jerusalém e Judá são bons, né? São bons.
e neles Deus se compraz. Jeremias põe do avesso esta interpretação tão simplista quanto injusta na visão dos cestos de figo. Aí a gente vai ver lá no capítulo 29, versículos 16 a 20. Então você percebe que o que acontece com a gente? A gente tem a tendência, eu estava falando com meus alunos de hermenêutica, que todo mundo tem uma perspectiva, tem um lugar teológico, tem um ponto de vista. E uma das coisas que a gente precisa fazer é ter humildade para reconhecer isso e questionar, inclusive, o seu próprio ponto de vista e questionar o seu próprio lugar teológico. E diante de uma situação dessa, o que acontece com esse povo? Porque teve a primeira leva, né? Eles foram para lá porque eles eram o falso Israel. Nós estamos aqui porque a gente está bem. E Jeremias, não é bem assim não. Não é bem assim não. Aí o pessoal faz o quê? O profeta, esse descarado. E a gente faz o quê? Começa a desqualificar o profeta. Então aí onde entra a questão. Muitas vezes o profeta ele vai ser desqualificado não porque ele é um profeta ruim, mas porque ele provoca a antipatia dos seus ouvintes. E quando você provoca a antipatia de alguém, a tendência é de alguém ver você de um modo negativo. Essa é a questão. E aí, ao mesmo tempo, ele dirige uma carta aos desterrados, advertindo contra os falsos profetas, que o exílio será longo, para que não alimentem falsas esperanças, mas levem uma vida a mais normal possível, aceitando o destino. Ou seja, Deus fez isso aqui, aceita esse negócio, joga o seu futebol, fica devagar. E aí isso provoca a oposição, de Semaías, que o denuncia ao sumo sacerdote. Jeremias, ao que parece, não sofreu maiores consequências. Versículo 24 e até o versículo 32. E então, continuando aqui, no ano 593 acontece em Jerusalém uma conferência internacional para unir forças contra a Babilônia, que era a potência de então. O profeta se opõe à coalizão, convencido de que Deus entregou o domínio do mundo a Nabucodonosor. Não sabemos se por motivos religiosos ou por prudência política, Zedequias rejeitou a ideia de rebelar-se. 5 anos mais tarde, 588, pressionado talvez pelo partido pró-Egito, nega tributo à Babilônia, provocando o assédio imediato a Jerusalém pelas tropas de Nabucodonosor. Os acontecimentos que vão de 5 de janeiro de 587 a 19 de julho de 586, o ano e meio de assédio, o conhecemos muito bem. Basta lembrar que Jeremias é encarcerado mais uma vez, acusado de traidor da pátria, como está lá no capítulo 37, versículos 11 a 16, mas até do pátio do cárcere continua animando a rendição. O cara tem que ser chamado por Deus ou tem que ser maluco, né? Já foi preso, a coisa pode ser pior e ele está lá, é melhor não se meter com a Babilônia. Mas o profeta Jeremias, ele era palaciano ou não? Ele profetizava o chamado de Deus, ou ele servia ao rei no palácio? Olha, eu não sei precisar dessa informação, né? Porque assim, ele é um profeta bastante ouvido no palácio, né? Ele é bastante ouvido no palácio, mas como o Fernando falou, eu entendo, né, que assim, Jeremias parece ser do povão, tanto que Ezequiel, que era do ambiente sacerdotal, Ezequiel vai para o exílio, Jeremias fica, né? É claro que Jeremias não é assim, como eu posso dizer, Jeremias ele não é maltratado, até porque assim, como ele profetiza a favor da Babilônia, embora não faz por isso, ele faz por vontade de Deus,
mas ele é visto por Nabucodonosor. Opa, esse cara aí, né, eu gostei desse pregador. Ou seja, assim como ele provocou a antipatia do povo de Judá, ele de certa forma tem a simpatia do povo babilônico, né? Mas assim, eu desconfio que ele é mais para povão, mas eu posso tentar fazer um levante melhor a respeito disso. Tá dando para entender? Eu não vejo ele desse jeito, porque assim, mas ele pregava para o palácio também, entende? Mas o que ele está dizendo, é o seguinte: não é se ele prega para o palácio ou não. É, por exemplo, o caso de Isaías. Isaías pregava para o palácio, mas Isaías era daquele ambiente. Sim. O que ele está perguntando não é se você prega para, é se você pertence a. Não, ele prega. Isso, mas entende? ele não pertencia. Exatamente. Ele pode reparar que assim, ele prega com uma independência incrível. Ele não faz média. Ele bota a cara na frente da pistola. Entende? Ele é um doido. É mais ou menos isso. E Jeremias é um doido. Entende? Então é importante a gente ter isso em mente. E aí, nesse caso, né, o que a gente observa aqui? Né, a gente verifica, né, que ele vai, né, olha, gente, é melhor se render. Não tem sucesso, né? E a gente percebe que lá na frente acontece a tal da crise, né? E a gente resume isso no Chora Israel, de Sérgio Lopes. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Acabou, né? E aí, como está no capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 10. Depois disso, o profeta faz parte do grupo de prisioneiros até ser libertado pelos babilônios. Por sua livre escolha, vai viver com o novo governador Gedalias. Estes 3 meses, ou seja, o Gedalias, 3 meses depois, é assassinado. A comunidade, temendo uma nova represália de Nabucodonosor, foge provisoriamente para Belém. Jeremias aconselha a permanência em Judá, mas o obrigam a fugir com ele para o Egito. Ou seja, o pessoal leva o cara na marra, né? Aí você vê que assim, o profeta, ele é forte porque ele está cingido pelo Senhor, mas ele é fraco porque ele não tem as armas humanas. Então, nem sempre ele prega em nome de Deus, mas se pegarem ele na marra e levar, vão levar. Se pregarem ele na marra e prender, vão prender, porque ele não tem a arma humana, né? A arma dele é espiritual. Daí onde você vê a ousadia do cara, porque ele não tem mecanismo para prender e para matar, mas os poderosos o respeitam, porque sabem que é o seguinte: esse cara, né, ele lida com uma dimensão misteriosa, e isso de certa forma a gente não tem controle. Era o caso de Herodes, que mesmo mandando matar João Batista, ficou meio arrasado. Por quê? Porque ele tinha aquele temor, como assim, esse cara é diferente. Herodias não. Herodias já chutou o pau da barraca. É que nem Acabe e Jezabel. Acabe, tanto que é o seguinte, ele respeitava Elias. Quando Elias fala vai chover, Acabe mete o pé porque sabe que vai chover. Agora Jezabel não via Elias como nada. E a eficâcia, né, no decorrer das profecias dele acontecia. Mas só que o povão é aquilo, né? Eles ouviam e saíam. Porque o pessoal, é aquilo que eu bato na tecla. Gente, o político ele é representante do povo, o profeta é representante de Deus. E Deus não está aí para agradar ninguém. E se o profeta for profeta de Deus, ele vai pelo mesmo caminho. Vai pelo mesmo caminho. E aí nesse caso, aí a escolha é sua. A escolha é sua. Você quer ser servo de Deus ou funcionário do povo? Aí já é problema seu. Agora eu entendi, eu estava pregando uma mensagem lá na igreja e algumas pessoas me olharam meio atravessado. Embora aquele caso. É bom a gente ter em mente que é o seguinte: às vezes o pessoal pode olhar a gente atravessado porque a gente não está expondo direito o texto. Isso pode acontecer, né? Às vezes, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou diabético, mas eu posso comer bombom à vontade. Então, ou seja, eu não estou fazendo uma boa interpretação do texto. Às vezes a pessoa pode ficar chateada assim:
pô, eu vim para cá para escutar isso pode acontecer, né? Assim, eu não vou dizer que toda vez que a pessoa ficar com cara feia para mim é porque eu estou sendo fiel ao texto. Eu posso estar dando mole, isso acontece. A gente, assim, tá dando, Tudo da graça. em tudo não quer dizer por tudo, é em Tudo da tudo. graça, primeiro Tessalonicenses, alguma coisa. Entendeu? Em tudo dá graça quer dizer que é o seguinte: o bicho está pegando, mas eu sou grato a Deus. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja que não tem pastor, né? E aí quando eu contei o que aconteceu comigo, aí a vice-presidente falou assim: graças a Deus. Aí eu olhei para ela, eu olhei assim, né? Aí eu falei assim, quase que eu pensei assim, ela deve ter falado graças a Deus porque a igreja dela está sem pastor e de repente é uma possibilidade de eu vir para cá. Eu tentei ver o melhor. Aí quando eu falei assim, aí eu cheguei para ela e falei assim: irmão, por que a irmã está dando graças a Deus? Mas aí, numa boa, ela me convenceu. Que ela contou uma experiência dela, né, de que na década de 90, né, se eu não me engano, acho que no período do Plano Real, ela trabalhava numa empresa e ela ganhava 5 mil reais de salário. 5 mil na década de 90. Não, tinha feito a conversão. Plano real, conversão. Aí o que acontece? Essa irmã, né, nesse período, ela tinha uma boa remuneração, ela tinha uma vida estável, só que o patrão dela, né, falou que ela tinha que fazer uma determinada coisa, né? E aí nisso ela falou que não poderia fazer porque ela era cristã. E aí ela disse, e veio aquela conversa, né? Mas ninguém da sua igreja está vendo, seu pastor não está vendo, não sei o que lá, e tal. E aí ela disse: desculpa, mas Deus está vendo e eu não vou fazer. E ela foi mandada embora, né? Não conseguiu mais um emprego como aquele, um salário como aquele, passou algumas dificuldades e ela percebeu que aquilo ali, de certa forma, foi o espinho na carne dela, que moldou alguns traços na personalidade dela. E ela falou: pastor, é aquele caso, né? De repente, isso vai servir muito para a sua caminhada lá na frente. Cada degrau de sucesso que o pastor tiver, o pastor vai lembrar dessa experiência. E eu guardei isso, porque é o seguinte: por exemplo, eu sou celebrado em tudo quanto é canto. E aí quando eu penso em encher o peito, eu lembro o seguinte: se eu fosse tão bom, não teria acontecido o que aconteceu comigo. Então eu não sou tão bom assim, né? Então vamos continuar caminhando e dar graças a Deus, porque Deus está dando as oportunidades e está abrindo as portas. Vamos na humildade? Vamos embora, né? Então, é mais ou menos isso, porque às vezes a gente pode fazer como Nabucodonosor, né? Olhar e falar assim: tudo isso é para minha honra e para minha glória. Ah, é? Então vai comer capim, miserável. Então, nesse caso, né? Eu prefiro que o Pai me discipline do que eu necessariamente colher os frutos de uma semeadura ruim. Deixa eu plantar coisa boa, deixa eu passar por algumas coisas. Eu li um livro muito legal que eu recomendo para qualquer líder: O Perfil dos Três Reis, ou O Perfil de Três Reis, da editora Vida. Gente, anota assim, porque o autor ele fala uma coisa interessante. Quando Deus coloca Saul na vida de Davi, Deus está ajudando a Davi a não se tornar um Saul. E é uma coisa que realmente Deus foi bem sucedido no projeto, porque Davi não se tornou igual a Saul. Seu filho Absalão parecia mais com Saul do que Davi, né? Então, O Perfil de Três Reis ou O Perfil dos Três Reis, não lembro, da editora Vida. E aí, continuando aqui, para a gente... Em PDF. Já, James Hunter, já, muito legal. editora Vida, ela só tem... E aí, nesse caso, a respeito, né, esse livro ele me ajudou muito, porque, por exemplo, diante dessa situação, qual é a questão de, às vezes, Deus permitir coisas ruins na vida da gente para moldar a gente, né? E isso é muito legal. Eu pedi a Deus, né, que me tirasse o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. E Deus, em vez de me tirar o espinho, Ele falou o quê? A minha graça é bastante para você.
porque é justamente na fraqueza que você tem que o poder vai ser aperfeiçoado. Então isso é fantástico, né? Mas voltando para cá, né, nessa situação, e eu não estou defendendo, tá, o Gilson, o argumento da irmã, porque a igreja dela não está sem pastor não, tá? Eu estou defendendo porque realmente, Não, assim, tipo faz assim, sentido a eu vou situação. dizer o seguinte, Aham. Se ela falar isso, eu vou olhar serinho para ela e falar, vai o que está passando, né? Aí nesse caso, né, por exemplo, diante desse caso aqui, o profeta ele é levado, né, e aí nesses 3 meses, voltando, vou ler o parágrafo. Depois desse período, né, que acontece a queda de Jerusalém, o profeta ele faz parte de um grupo de prisioneiros até ser libertado pelos babilônios. Por sua livre escolha vai viver com um novo governador, o Gedalias, e em 3 meses depois Gedalias é assassinado. A comunidade, temendo uma represália de Nabucodonosor, foge provisoriamente para Belém. Jeremias aconselha: gente, não é uma boa, né? Vamos ficar em Judá, mas aí o obrigam a fugir com ele para o Egito. A partir desse momento, o profeta, cuja vida conhecemos com tantos detalhes, desaparece da história. Lembram daquela questão de ter alguém sempre ajudando na redação? É interessante, né, que depois que ele vai para o Egito, ele desaparece da história. Entende? Como é que nem sempre só o autor da narrativa é a pessoa que redige. E aí, seguindo, né, ele desaparece, né, da história. Só podemos dizer dele o que uma canção diz a propósito de Antônio Machado: morreu o poeta longe do lar, cobre o pó de um país vizinho. Este silêncio não nos deve escandalizar, porque a Bíblia nos ensina continuamente que o importante não é o homem, nem sequer os melhores, mas Deus e sua palavra. E esta palavra transmitida pelo profeta continuou germinando no Egito, em Judá e na Babilônia, crescendo e desenvolvendo-se até formar o livro de Jeremias. Se quiséssemos resumir numa só palavra a sua mensagem, esta palavra seria conversão. Jeremias, seguindo Oséias, concebe as relações entre Deus e o povo como um matrimônio. O povo, como uma mulher infiel, abandonou a Deus, por isso deve voltar, converter-se, percorrer um mau caminho e deve voltar por aquele que leva ao Senhor, por aquele caminho que leva ao Senhor. É certo que Jeremias não usou esta imagem em anos posteriores, mas o conteúdo da mesma permaneceu vivo em sua mensagem. A conversão abrange para Jeremias aspectos muito diversos: cultuais, sociais, mudança de mentalidade e de atitude. Não devemos esquecer, porém, o aspecto mais difícil, aquele que provocou suas maiores perseguições: o político. O problema maior de Jeremias foi pregar contra o rei, contra o pecado das autoridades, aqueles que tinham poder sobre a vida e a morte dele, né? O maior? Eu entendo, né, que Sicre fala, né, que não devemos esquecer, porém, o aspecto mais difícil, aquele que provocou suas maiores perseguições, o político. Eu falei que o maior problema do profeta Jeremias foi se meter com as autoridades, com os políticos da sua época. Tá? Não, Deus mandou. Estou dizendo que assim, o maior problema. Eu não disse o maior erro, falei o maior problema. Nessa época aí tinha outros profetas também, mas claro, todos os profetas ele babava o rei. Porque o que acontece? É importante lembrar que o aparelho político ele vai recorrer ao aparelho religioso. Por exemplo, a gente não tem os evangélicos do PT, a gente não tem os cristãos de direita, a gente não tem, por exemplo, o pessoal que soma com Bolsonaro, o pessoal que fecha com Lula. E o que acontece? Eu não vou aqui discutir o juízo de valor do negócio. Eu só vou dizer o seguinte: no aspecto temporal, é jogo para qualquer partido ter apoio religioso. É jogo. E não é bom
para nenhum político ficar mal com um líder religioso, entende? A não ser que a gente desqualifique esse líder religioso, que é o que aconteceu com Jeremias. O problema é que tem religioso que quer fazer parte do esquema para se dar bem e ficar bem na foto. E no caso de Jeremias, como o caso de Elias, eu prefiro Deus. Prefiro Deus. Posso me arrebentar todo, mas eu prefiro Deus. E pronto. Eu queria fazer também. Está dando para entender? E aí, a conversão, a conversão abrange para Jeremias aspectos muito diversos: cultuais, sociais, mudança de mentalidade e de atitude. Não devemos esquecer, porém, o aspecto mais difícil, aquele que provocou suas maiores perseguições, o político. Aceitar o jugo de Nabucodonosor foi para o profeta o sinal mais evidente da volta do Senhor e de reconhecimento de sua vontade. E aí, diante desse caso, como em todos os profetas anteriores ao desterro, a chamada à conversão vai unida ao anúncio do castigo. Então o que acontece? O profeta tem que lembrar para o povo o seguinte: olha, esse é o caminho, saiu desse caminho, o bicho vai pegar. Voltou para esse caminho, Deus vai sorrir para você. Não gostou, come menos. Mais uma vez, político é representante do povo, profeta é representante de Deus. Então é o seguinte: está chateado comigo? Conversa com aquele que me chamou. Estou falando alguma coisa fora da palavra? Se estou, beleza. Agora, se não estou, filho, não adianta fazer cara feia. Por exemplo, eu preguei numa determinada igreja, né? E aí eu estava falando para eles outro dia. Eu falei: gente, olha só, antes de eu nascer, esse texto estava aqui. Eu vou morrer, esse texto vai continuar aqui. Então, por favor, não me queira mal. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa se outro pregador não pregar esse texto. Aí é problema do pregador. Agora, o meu problema não é pregar o texto. O problema é se as pessoas não gostam do texto. Aí é problema delas. Eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Até porque quando eu prego, eu também tenho que me consertar. Não é? Mas não é? Entende? E aí, deixa só fechar o texto. Rapidinho, já vou fechar aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Mas chegado o momento crucial, quando a catástrofe é iminente, Jeremias abre espaço para a esperança. Deus não terminou com o seu povo, mudará a sua sorte, transformará interna e externamente Judá. Assim vemos como sua mensagem cumpre, através de tantas e tão distantes etapas, a missão de arrancar e destruir, edificar e plantar, o que está lá no capítulo 1, versículo 10. Jeremias, que anunciou e viveu a tragédia maior da história